Olá pessoal, dando continuidade então aos nossos estudos, vamos continuar falando sobre motivação. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Quem vai dizer isso é Henry Ford. Depois a gente no fórum de debate, podemos dar sequência de uma reflexão sobre esta frase. Vamos para algumas definições. O pensador Maximiano vai definir dois grupos que influenciam o desempenho, né? Que a gente chama de motivação. Esses dois grupos, o primeiro ele chama de motivos internos e o segundo grupo de motivos externos. Aqui são os valores, né, as aptidões, os interesses, aqui nessa parte dos internos. Valores, interesses e habilidades, que são realidades, então, internas ao sujeito. É o sujeito que sente, que faz toda essa motivação. Principalmente porque é uma necessidade fisiológica, psicológica e que afeta os fatores também sociológicos, como os grupos ou as comunidades. Tá? O outro ponto que ele vai dizer, ou seja, outros motivos são os externos. Esses externos a gente chama de, na verdade, ele vai chamar de estímulos, incentivos que o ambiente oferece. Então, aqui já é o ambiente oferece uma oportunidade para o sujeito. Estou trabalhando em uma empresa e dentro dessa empresa aparece então uma oportunidade e o chefe me chama, isso já é um incentivo ou um estímulo. Talvez eu nem tinha o interesse, mas aconteceu. Mas para qualquer uma das duas situações, quem vai dar a resposta? O eu, tá? Não, se for o contrário, alguém dando a resposta para você, né? No caso, como que você tem que fazer ou o que você tem que decidir, já não é mais, a gente chama isso de motivos, de motivação. A gente vai chamar de imposição. Tá vendo a diferença? Seguindo. Schiavinato, que é um outro pensador, né, um outro estudioso, ele vai entender a motivação, ele vai entender a motivação por três realidades. A primeira delas é chamada de fatores, que provocam, né, canalizam e sustentam o comportamento. Então, são realidades que vão provocar, vão canalizar, vão sustentar o sentido daquela minha motivação. Também ele vai chamar de fatores, de forças, perdão, internas, que é o indivíduo que responde pelo nível, rumo à persistência. Então ele continua, ele vai continuar. Então assim, enquanto todo mundo está falando para ele desistir, ele está lá insistindo e prosseguindo, né, dentro daquele objetivo. Então já é uma realidade interna. E aí também temos o estado interno. Esse daí pode resultar de uma necessidade. É descrito como ativador ou despertador de comportamento. Então é aquele momento do grande estalo, de acontecer alguma coisa e que o sujeito acorda para a vida ou acorda para determinada situação, algo que ele nem tinha no momento, e aí vem do seu interior. Né, pode resultar de uma necessidade. Então aparece essa necessidade e ele se desperta para realizá-la. Depois que conquistou, ou ele vai continuar buscando, ou ele vai silenciar e voltar à sua realidade ali, talvez de inércia ou tranquilidade. Hersey e Blanchard
vai falar o seguinte, que o comportamento humano é orientado por concessão de objetos, de objetivos e de desejos. O que quer dizer isso? A unidade básica do comportamento é a atividade, e todo comportamento é composto por uma série de atividades. Todo desejo, toda busca o objetivo, eles gerem em nós comportamentos. E esses comportamentos a gente chama de atividades, né? E essas atividades é que vai fazer com que eu ganhe forças para conquistar os objetivos. Olha só o terceiro passo. Como seres humanos, estamos sempre fazendo alguma coisa, comendo, andando, dormindo. Para cada uma dessas coisas, por exemplo, comendo, para sustentar o meu corpo. Então eu preciso ter essa motivação, porque eu preciso me alimentar. Andando, porque é bom ter atividades físicas. Dormindo, é necessário descansar. E trabalhando, enfim, já alcança um âmbito mais social e de cunho também de satisfação de um outro grau que a gente chama de fisiológico, mas isso tudo depois a gente pode falar quando a gente vai falar de Maslow, perdão. Em muitos casos, realizamos mais de uma atividade simultaneamente, como, por exemplo, conversar e dirigir o automóvel. Então, somos motivados, e então tem vez que eu estou fazendo alguma coisa para conquistar algum objetivo, mas simultaneamente eu vou ter outras ações que vão persistindo ali. A qualquer momento podemos decidir passar de uma atividade ou conjunto de atividades para outra. Atividade no objetivo versus atividades para o objetivo. E aqui a gente tem um clássico exemplo. Uma pessoa está com fome. Qual é a sua necessidade? Comer, certo? Claro, essa pessoa irá desenvolver todo o comportamento voltado à satisfação dessa necessidade. Então ele vai fazer de tudo para garantir que ele coma o mais rápido possível. Ela poderá parar num restaurante de uma cantina ou uma cantina e atender à sua necessidade, dizendo que ela desenvolveu uma atividade no objetivo, tá? Logo de imediato, estou com fome e de imediato. Quando a gente fala atividade no objetivo, é algo de imediato. Agora, para uma atividade para o objetivo, é uma atividade que requer estratégias de uma outra forma. Como, por exemplo, seguindo, se eu, em vez de parar e comer, ela for ao supermercado, comprar alguma coisa, levar para casa, preparar, dizemos que ela desenvolveu uma atividade para o objetivo. Simples, né? Forma de comportamento frustrado. O que nos leva, às vezes, a uma realidade de não motivação é chamado de frustração. Algumas coisas acontecem para que a minha motivação vai perdendo a motivação, como eu já afirmei para vocês, e vou reafirmar de novo, vem de dentro. Ela pode deixar de existir ou de ser praticada mediante algumas realidades. E aí eu só vou citar elas, que é a agressão, a racionalização. A racionalização é quando nos responsabilizamos, ficamos ali questionando se realmente deveria ser daquela forma, ficar ali, né, angustiado com um determinado acontecimento. Regressão adota o comportamento de imaturos, não apropriado para a idade. Então aí começa a ter atitudes que não são esperadas para aquele momento ou para aquele estágio da sua vida. Fixação
é aquela pessoa que fica no mesmo padrão de comportamento. Ela não busca, as pessoas até falam para ela que aquilo ali não está trazendo grandes motivações para ela, mas ela fica ali, presa. Então, mostrando sua inutilidade. E a resignação, quando a pessoa perde a esperança mesmo, né, de atingir o objetivo, aí de apatia. Então aí já é um ponto mais que a gente chama aí de depressivo. Então são essas realidades que geram um comportamento frustrado. Aqui nós vamos ter alguns teóricos das motivações nas organizações, né? E vamos seguindo, que a gente vai falar de Maslow, pirâmide da necessidade, é importante vocês entenderem. Essa pirâmide eu tive trabalhando em uma empresa e eu fiz um trabalho sobre essas pirâmides e resultou em grandes resultados. Por quê? Porque toda os valores da empresa, lembra da aula passada, ela também precisa estar dentro do mesmo sentido, dentro dessas motivações aqui, dentro dessas necessidades. Por quê? Porque o que mais pesa, na verdade, quando uma pessoa quer procurar um trabalho, é tudo que está aqui dentro dessa pirâmide, tá? Por quê? Fatores fisiológicos, né? Segurança, amor e relacionamento, estima, e aí onde que entra a empresa? A autorrealização, né? A possibilidade de ser reconhecido como alguém. A pirâmide, também conhecida como teoria das necessidades humanas, organiza de formas hierárquicas as necessidades humanas. Na base da pirâmide estão as necessidades mais urgentes, ou seja, não tem como a gente fugir, né, dessa realidade: respiração, comida, água, sexo, sono. Tudo isso faz parte da nossa realidade de imediato, são necessidades fisiológicas. Já no topo estão as realizações pessoais, que é o que garante geralmente a empresa, né, quando procura lá. Por quê? Porque ali ele tem a questão da moralidade, a criatividade, a espontaneidade, a solução de problemas, a ausência de preconceitos, a aceitação dos fatos e assim por diante. A teoria de Douglas MacLeod é interessante também, porque ele vai fazer dividida em 3 tópicos: a necessidade de realização, a necessidade de poder e de afiliação. O que quer dizer isso? Isso geralmente, tanto uma quanto as outras teorias, vocês vão poder utilizar no dia a dia do seu no trabalho, tá, pessoal? Por exemplo, que traduz a necessidade de realização. Traduz o desejo de forma em atingir objetivos. Então eu posso colocar um desafio para uma equipe e ele sente essa necessidade de alcançar o objetivo, o desafio que foi proposto. Porque afinal de contas isso mostra se é uma equipe eficiente, porque se ele não alcançar, é uma equipe eficiente. Se não alcançar, ele precisa trabalhar essa ineficiência. Necessidade do poder. Isto é, o desejo de controlar, de decidir, de influenciar, de ser responsável. Nem todos têm essa necessidade, né? Mas algumas pessoas despertam para isso. E a necessidade de afiliação, que é de pertencer a algum grupo, de estreitar as amizades, de relacionamento. E a empresa já pegou muito bem isso, porque aí eles têm a questão dos departamentos. Essa teoria da motivação está concentrada em um alto ou baixo grau de necessidades que podem ser adquiridos socialmente mediante a aprendizagem. As pessoas, segundo esse pesquisador, são movidas por 3 conjuntos de necessidades, como a gente já descreveu.
Na teoria de McGregor, a teoria do X e Y, são definições, podemos dizer assim. Ele tentou sintetizar o tipos de personalidades. Claro que de um tempo para o outro a gente modifica o nosso pensamento, a nossa conduta. E, e essas definições, então, vai caracterizar o tipo de personalidade. Aí nós temos a teoria X, que é aquela que a gente pode falar de chefe, né? É uma realidade mais tradicional. Então a gente pode chamar aqui de chefe, ou o jeito de pessoas que vão gostar desse tipo de organização empresarial em que exista o chefe, ou seja, aquele cabeça, o que decide as, que decide o que os outros têm que fazer, e as decisões são tomadas somente a partir desse ponto. Então é a centralização das decisões, como está aqui, descrédito nas pessoas. E por outro lado, na teoria Y, que aqui não apareceu, mas a teoria Y, já é o autocontrole, e aí aqui eu tenho a realidade de líder, que é mais contemporâneo. Então aqui é tradicional e aqui é contemporâneo. Contemporâneo. Por quê? Porque aqui na geração Y é um pouco dessa realidade de organização que a gente vê. Mas isso é claro que ele está falando na questão da personalidade, porque existem pessoas que gostam e preferem ser comandadas. E tem gente que prefere gestar ou até mesmo ser um autogestor e ter maior autonomia, liberdade nas decisões. E tomar essas decisões com responsabilidade, e ao invés de delegar para outros. Tem gente que prefere, no momento que eu preciso, aí a personalidade, tá? Que a gente já falou em outras aulas. Tem gente que gostaria de lidar com a realidade de ser autônomo, de ter a responsabilidade, mas na hora que você pressiona esse sujeito, ele prefere que seja delegado por alguém. Então, a gente ainda está nessa fase de transição. Quem sabe as próximas gerações consigam trabalhar somente dentro dessa realidade de geração Y. Mas, por enquanto, dentro das empresas, das corporações, existe muito essa realidade. A teoria de Herzberg já são chamadas de fatores. Fatores por quê? Porque existem aqueles fatores motivacionais e fatores higiênicos. O que quer dizer isso? Higiênicos, nesse aspecto, é aquela situação em que o sujeito ele não vai brigar, ele não vai lutar, mas ele vai ficar ali acomodado. Quer ver? Supervisão, política da empresa, salário. Tá tudo, eu não estou gostando do salário, eu não vou discutir, eu não vou não sei o quê. Beleza, por que ele não vai discutir? Porque pelo menos a nossa empresa está pagando. Mas ele se encontra desmotivado com relação a isso, né? É uma pessoa, são realidades que acabam desmotivando e acaba gerando insatisfação no trabalho. E é higiênico por quê? Porque esses fatores que estão sendo mostrados aqui garante uma certa ordem dentro da empresa, sem grandes movimentações. Mas os fatores que ele vai entender como motivacionais mesmo é quando o sujeito ele tem a realização ao invés de uma supervisão. Ele tem reconhecimento ao invés somente das políticas públicas, empresarial, desculpa, de autonomia, não somente do salário. O salário vem, mas, enfim, possibilidade de crescimento, não de relacionamento interpessoal, tem que respeitar o sujeito por conta disso.
e possibilidade de aprendizagem, que é também de alcançar ou de galgar ou de ter novas experiências, de ter uma política de crescimento e desenvolvimento dessa pessoa do trabalho. E esses fatores, então, para ele, são fatores que geram satisfação no trabalho. Porque eu gosto dessa empresa, porque ela me dá essas realidades. Ela permite que eu saia de um estágio e vá para o outro, e não me manter preso a uma única realidade, e só puramente, simplesmente. Tá bom? Aqui são alguns teóricos e com relação aos processos do pensamento, eu nem quis trabalhar muito isso com vocês, mas seria importante vocês ver principalmente o da equidade de Adams e também o de estabelecimento de Locke, né, de objetivos. Depois posso até passar alguns vídeos para vocês sobre esses pensadores, que é de extremamente importância para o processo. Como aqui a gente está trabalhando mais na questão de organização, eu apresentei os teóricos de organização. E aqui, mas também aqueles que gostam de processos empresariais, valeria a pena olhar, observar esses estudiosos. E por último, é um teórico chamado Skinner, que ele vai falar o seguinte: a teoria do reforço. Esse reforço ele pode ser negativo ou reforço positivo. Um exemplo, professor, eu não entendi. Reforço positivo e reforço negativo? Sim, você pode chamar a atenção de uma pessoa, mas alegando a possibilidade dela ser melhor, ou você ficar só preso na situação que ela lhe apresentou, e ao invés de potencializar ou de trazer aqui as potencialidades à tona desse sujeito. Então, são reforço negativo se você ficar só olhando para os problemas, e é reforço positivo se você chamar a atenção, sim, do equívoco do funcionário, mas ao mesmo tempo exaltando para as possibilidades de ser melhor, porque ele tem potencial. Skinner e outros baseiam-se na lei do efeito, tá? O comportamento é determinado por consequências habituais. Então, um pai que só dá atenção para o filho gritando ou chamando a atenção, isso é um reforço negativo. Portanto, ele vai dar trabalho na escola porque é o único momento que o pai dele vai conversar, mesmo que for para bater, tá, pessoal? Chega a esse extremo, a questão do reforço negativo. Mesmo que for para bater, o filho faz a pirraça porque é o momento que ele tem de interação com o pai. Mesmo que isso doa, mas para ele a compensação está na atenção do pai. Então é importante vocês prestar bastante atenção nos funcionários ou nas pessoas que lhe gestam ou que vocês estão gestando, com quem vocês estão trabalhando. Se você reforça muitas vezes somente o lado negativo dela, ela vai todo o tempo fazer algo negativo porque você só conversa com ela nos momentos de chamar a atenção. Então, vamos favorecer para que o nosso esforço seja realmente reforço sempre positivo. Ok? Muito obrigado e até logo.